Everybody's happy and I'm feeling Então vamos lá, vamos aproveitar. 19.1, vamos começar nossa aula de funções. Veja, a nossa aula de funções hoje vai retomar, pode ser que retomar, né? Nós já vimos o soma C, nós já média, o média C. Só que agora, veja, é uma variação, é o soma Cs, é o média Cs, é o conte Cs. Então, na verdade, ele vai fazer aquele mesmo papel, aquela mesma ideia de somatório, de média, de contagem, só que aqui eu vou ter mais de uma condição. Por isso que é Cs, é mais de uma condição, ok? E aí depois temos o contar vazio e temos também a figura do pi, né? Só para complementar nossas 5 funções da noite, perfeito? Vamos lá, nossa primeira questãozinha, nossa primeira função, né? A função de número 56. A função soma Cs é uma das funções de matemática e trigonometria, adiciona todos os seus argumentos que atendem a vários critérios. Então, adiciona na ideia de somatório, né? Irá realizar o somatório dos argumentos, mas qual argumento? Aqueles que atendem aos critérios. Então, veja só, começa a complicar um pouquinho a parte dos argumentos. O que nós vamos ter? O intervalo que será somado, o intervalo de critérios, né? Então, essa soma será realizada quando, neste intervalo, atender a este critério. Tá, mas aí estou falando de uma condição. Qual é a ideia do soma Cs? Criar vários critérios. Então, você vai poder ter um segundo intervalo de critérios e uma segunda condição, um segundo critério. Segunda, terceira, quarta, e aí vai. Ok? Veja, o intervalo de soma, realmente, né? Os valores que você efetivamente quer somar, tá? Mas eu quero somar quando alguns critérios são atendidos. Obrigatório. O segundo argumento também obrigatório, que é o intervalo que vai ser comparado, o intervalo que será testado usando o quê? O critério, que é o terceiro argumento. Então, obrigatório, obrigatório. Então, na verdade, eu sempre vou ter aqui na sequência um par de argumentos, onde é o intervalo a ser comparado e o critério que ele tem que seguir. Se eu criar um segundo intervalo e um segundo critério, veja, eu vou ter mais um par de argumentos. Então, veja, intervalos adicionais e seus critérios. Você pode inserir até 127 pares, intervalo e critérios. Então, pode estender, né? Claro, em prova, fica tranquilo. A não ser aquela questão conceitual. Até quantas condições, até quantos Cs eu posso fazer? Veja, se chegar a perguntar um troço desse, que eu acho um absurdo mais, né? Prova é prova, concurso é concurso. Veja, eu posso ter até mais 127. Com aquele par inicial que é obrigatório, eu posso ter até 128. Né? Concorda comigo? Eu tenho aqui esse par que é obrigatório, ok? E até mais 127 pares complementares. Então, eu posso ter até 128 condições. Legal? Bem, nada melhor do que a gente fechar essa funçãozinha, que é, de certa forma, a gente já viu ela de forma mais simples, né? Um C apenas, mas ver isso na forma de questão. Vamos dar uma olhada na questão? Vem comigo. Prova 2017 com PERV, Ministério Público do Rio Grande do Norte, tá? Um curso para analista contabilidade. Para responder a questão, considere a seguinte planilha elaborada usando o Excel 2016.
para o sistema operacional Windows 10 versão português Brasil. Eu sei, muitos estão estudando para a Polícia Civil, mas vale isso para o CALC? Vale, a gente teve o cuidado de verificar se essa mesma função vale. O problema é achar questão envolvendo ela. Então vamos dar uma olhada. Considerando que na célula B8, tá? Na célula B8, foi digitada a seguinte fórmula: soma Cs. Como é que é a história? O primeiro intervalo é o intervalo de soma. Então, o que eu vou efetivamente somar está aqui, ó, de D2 até D7. Mas não é para somar todos esses valores, não é. É para somar esses valores de D2 até D7 quando atenderem, olha os pares de critérios. O primeiro critério é do A2 até o A7. Quando... Opa, me risquei em cima aqui, tá? A2 até A7. Quando esse A2 até A7 tiver 2016, asterisco alguma coisa. Ou seja, ele começa por 2016. Veja, ó, não vale, não vale, não vale. Ele tem que começar por 2016. Ok? Então, eu já sei que aqui não vai ser somado, aqui não vai ser somado, aqui não vai ser somado. Mas antes de você querer somar esses três, entenda, existe um segundo par de intervalo e um segundo critério. Qual é o segundo par? C2 até C7. Claro, veja, aqui já não atendeu. Não tem que atender parcialmente. Se não atendeu o primeiro, não adianta atender aqui. Se não atendeu aqui, não adianta atender aqui. Se não atendeu aqui, não adianta atender aqui. Qual é o critério? C5. Tem que ser julgamento. É julgamento? Sim. É julgamento? Não. Então, esse aqui não soma. É julgamento? Sim. O que ele vai somar? Opa, volta lá. O que ele vai somar? Só aqueles que atenderam ao critério, mas a ambos os critérios. Tem que ser um processo 2016 e tem que ser um processo que esteja em julgamento. Bem, 2016 só tem esses três. 2016 só tem esses três. E que estão em julgamento, só esses dois. 45 com 20, resultado 65. Olha lá, 65 é a nossa resposta. Ok? Então é bem isso. Quando eu quero realizar uma soma dentro de um conjunto de condições, né? Pensa lá, o que é o final da história, a moral da história. Eu quero ver daqueles processos, o valor dos processos 2016, não é de todos, aqueles que estão em fase de julgamento. Então é só este e este. Resultado, 65. Ok? 65, resposta letra B. E aí, pessoal, essa primeira função, entendemos, acompanhamos, ok? Entrou agora quem mais? O nosso amigo Fernando, né? E o Luiz Fábio também entrou. Então já estamos aí com 5 para uma turma de 13, a maioria ainda está assistindo depois na gravação. Ok, tranquilo, tranquilo. E veja, mesmo depois na gravação, se tiver dúvida, manda mensagem para nós, ok? É claro que a gente aproveita aqui as dúvidas do pessoal do online. Beleza. Roberto, ok. Vamos partir para a próxima função. A próxima função ela é parecida. Olha só. Porque é a função média. Só que é um média Cs. Média Cs. Então veja que na sua estrutura, realmente, ela é muito parecida. Né? Aqui eu tenho que corrigir, ó, tão parecida que, né, esqueci de arrumar aqui, ó. Aqui é na função média Cs. Retorna a média aritmética, de todas as células que satisfazem vários critérios. Então, vamos lá. Argumentos. Vai ter aquele argumento inicial,
que é o intervalo que você quer calcular a média. E a partir daí, pares de intervalo e critérios. Intervalo e critérios. Mesma história. Obrigatório, obrigatório, obrigatório. O intervalo a ser calculado é obrigatório. O primeiro par é obrigatório. O par a ser testado e a sua respectiva condição. E a partir daí, até 127 pares, opcional. Opcional. Tá? Então, eu posso ter até mais 127 comparações, isso de forma opcional. Só que agora é o cálculo da média. Agora é o cálculo da média. Veja só. Instituto Excelência, prova 2019, Prefeitura de Taubaté, São Paulo. Auditor pleno. Auditor pleno. Considerando a planilha criada no Excel 2016 abaixo, botei aqui para o lado para vocês, qual o valor esperado após a fórmula média CES? Olha, o que é o intervalo de soma? B2 até B7. Então, é aqui essas vendas, ó, B2 até B7. Perfeito? Qual é o primeiro par? O primeiro par, intervalo e condição. No A2 até o A7, quando ele for igual ao A10 é A, o produto A. Então, o produto B não me interessa, produto C não me interessa, produto B não me interessa e produto C não me interessa. Tá, mas isso é o primeiro critério. O primeiro critério. E agora, o segundo critério. Né? De C2 até C10, C2 até C10, isso, né? A2 até A7, A10, beleza. De C2 até C7, aqui, tem que ser igual ao quê? B10. B10 é o quê? São Paulo. Esse aqui, meus amiguinhos, é São Paulo. Tá valendo. Deixa eu anotar aqui porque eu já rabisquei muito. Esse outro, A, produto A, é São Paulo. Tá valendo. 400. 500. Mas cuidado, 500 seria a soma. Não quero a soma, eu quero a média aritmética. E aí, veja, a banca não sabe às vezes explorar, né? Nenhuma das alternativas. Põe um 500 aqui, põe um 500. Mas não é 500, é 500 dividido por 2. 250, já que eu quero a média, o valor aí que eu vou achar, a média dos produtos A vendidos em São Paulo dá em torno de 250. Né? Veja, de novo, a leitura é essa. Eu tenho uma relação de vendas, eu quero saber do produto A, quanto que vende em média, mas na região de São Paulo. Não me interessa o Rio de Janeiro, não me interessa o produto B, me interessa só o produto A em São Paulo, ok? Por isso, esses dois pares de condições, né? Intervalo e critério, intervalo e critério. E o intervalo da soma, ok? Concorda que é parecidinho? Soma C e média C são parecidas? Pergunto. Dúvidas? Dúvidas na nossa segunda função. Soma C, média C. Ok? Ok, Fernando? Ok, Luiz? Roberta, Salete, Thaisa? Tudo ok? Ok, professor, tudo certo. Beleza. Difícil para gravar. Eu falo, né, que realmente a grande dificuldade, às vezes, da função, Roberta, da função, é você lembrar da estrutura e a banca querer trocar uma ordem, querer trocar numa, né? Porque ela tem uma lógica a ser seguida, ela tem uma estrutura a ser seguida. Então, veja, né? Vai que ele coloca alternativas com uma estrutura errada. Tu sabe que o primeiro intervalo é o intervalo a ser calculado. E depois existe o intervalo do critério e o critério. E se ele invertesse? Se ele invertesse, seria já uma opção inválida. Será que na hora a gente vai lembrar dessa situação? E essa é a grande dificuldade. Não a função em si. Né? Como eu sempre digo, a função, o cara pega o manualzinho, dá uma lida, beleza, já sei usar. Para o trabalho, para o dia a dia, é barbada. O problema é para a prova.
Para a prova, você tem que pegar uma, duas, três, e aí tentar entender, tentar ver, né? Justamente para ver como que as bancas cobram. Por isso, né? Aqui, ó, aqui, primeiro, é fazer a leitura do A2 até o A7, tá. Se é uma média C, ele está comparando alguma coisa. Não é para fazer a média de tudo. Então, quando ele botou A10, ó, me parece que ele quer fazer a média do produto A e a média do produto do local São Paulo. Então, né, mesmo sem conhecer a função, veja, mesmo sem conhecer a função, eu posso, claro, se tiver alguma pegadinha nesse sentido, nós não vamos dar mal, tá? Mas, mesmo sem conhecer a função, eu posso pensar nessa estrutura. Bom, o cara colocou aqui um produto A e um local São Paulo. Produto A, local São Paulo, só vale este e só vale este. E se eu for calcular a média desses dois, 500 por 2, 250. Veja, eu nem segui a estrutura. Eu apenas analisei o que me parece ser a proposta dele. De um produto tal, calcular a média dentro de uma região. Ok? Média de vendas do produto A só para o local de São Paulo. Ok? É a interpretação que a gente faz. Então, essa questão, mesmo quem não conhece a função, acho que dá para resolver. Vamos lá. O problema é quando está tudo junto e misturado, né? Realmente, várias funções, várias estruturas e pegadinhas com relação a uma estrutura inválida, né? Então, isso realmente, ou seja, querendo complicar, a banca vai conseguir. Vamos para a próxima. A nossa próxima é a função conte-ses. Tu sabe que a função conte conta. Conta quando uma condição, e aqui no caso, quando condições são atendidas. Adivinha? Vamos ter novamente uma estrutura parecida. Vamos ter o intervalo, né, o intervalo de critério, o critério, e aí intervalos, né? Esses dois são obrigatórios. Esse primeiro parzinho é obrigatório. Os demais pares são opcionais. Ok? De novo, até 127 pares de intervalos, né? Posso colocar. Mas veja, não tem um intervalo inicial. Por quê? O intervalo inicial é do que eu queria calcular a média, do que eu queria somar. Aqui não. Aqui eu quero fazer a contagem. A contagem dos elementos que atendem aos critérios. Aqui é uma simples contagem. Olha para essa questão. Temos aqui, em uma planilha elaborada no Excel 2013, considere a seguinte fórmula presente na célula K, K4, ó, K4. Aqui, ó. Conte-ses B2 até B5. Vamos dar uma olhada? B2 até B5? Que tipo de computador é? Né? Desktop, all-in-one. K2. K2, 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 all-in-one. Então, na verdade, eu não quero contar desktops. Eu quero contar só all-in-one. Segundo, ó, esse aqui é o primeiro par. É o primeiro par. Esse aqui é o segundo par. G2 até G5. G2 até G5, que é a quantidade de memória RAM. Observe que o critério está no K3. O K3 é maior ou igual a 8. Está ruimzinho de ver aqui, mas é maior ou igual a 8. Maior ou igual a 8. Veja, é maior ou igual a 8? Sim. Sim, sim, sim. Todos atendem. Calma. Todos atendem, mas tem que atender aos dois critérios. Então, esse aqui, por exemplo, já não entraria, ó. Porque esse aqui é um exemplo de desktop. All-in-one, que tem maior ou igual a 8 de memória RAM, são esses três. O que é para fazer? É fazer uma contagem. Sabe quando você vai num site, na lojas americanas, e você está procurando um produto, você começa a fazer esses filtros? Pois é. Eu quero que tenha um processador Core i7. Tum. Reduz. Eu quero que tenha tanto de memória. Tum.
reduz. E é mais ou menos isso que ele fez aqui. Ele tem uma relação de equipamentos e ele quer contar quantos desses equipamentos são all-in-one com memória RAM maior ou igual a 8. Vamos pensar que fosse memória maior do que 8. Maior do que 8. Não contaria, e o resultado seria apenas este. 1. Mas como a ideia é maior ou igual, a contagem aqui foi 3. 1, 2, 3. Legal? Dúvidas nessa? Eu falo, tudo sempre depende da questão que vem, né? Eu peguei questões que tentam representar de forma clara a proposta da função, ok? E aí, infelizmente, como a gente tem visto, não tem tanta função nesse sentido pensando no calque. E isso, né? Até porque o Excel ele tem mais estrada, né? Ele tem mais tempo. Por isso que a gente encontra lá milhares de questões do Excel e centenas de questões do Calc. Então, realmente, né? Mas a questão é válida, tá? A função que você vê em um vale para o outro, bonitinho, igualzinho. Vamos para a próxima. Essa aqui foi também do Instituto em Excelência, Prefeitura de Taubaté, né? Auditor pleno. Vamos para mais uma. Contar vazio. Use a função contar vazio, uma das funções estatísticas, para contar o número de células vazias em um determinado intervalo de células. Como é que funciona? Nome da função e um único argumento, porque a condição já é essa. A condição é ser célula vazia. O intervalo no qual as células em branco serão contadas. Observação. Célula contendo espaço em branco, barra de espaço, né? Espaço em branco, não vai ser contada. A célula tem que estar literalmente vazia, sem nada. Não é aparentemente vazia, é literalmente sem nenhum conteúdo. Até porque, vimos hoje em aula, né, Fernando? Que a barra de espaço, o espaço em branco, ele é um caractere. Ele é um caractere. Né? Ele representa um código ASCII. Ele representa um código na tabelinha ASCII. Certo? Então aqui ele vai contar células necessariamente vazias. Vamos dar uma olhada em uma questão com a cobrança do contar vazio. Olha aí. Banca AOCP. Sercontel. Prova de técnico profissionalizante. Uma prova 2016. Tem-se a seguinte planilha, criada no Excel 2010, em sua configuração padrão, onde o A11 tem esta forma: contar vazio de A1 até A9. De A1 até A9. Presta atenção, o A10 não entra, tá? O A10 não entra. Ok? Agora, se o usuário alterar o conteúdo de A1 para um texto, tá? Vou botar aqui um texto qualquer. B. Certo? Não tem mais 73, tem B. Um texto. Apagar o conteúdo de A2. Selecionando a célula e pressionando a tecla Del. Então agora, A2 não tem nada. A2 tem vazio. Alterar o conteúdo de A3 para o valor 0. 0 é um caractere. 0 é um caractere. Que mais? Alterar o conteúdo da célula A4 para espaço em branco. A4 tem um espaço em branco. Espaço em branco é um caractere. E, finalmente, ocultar. Ele só ocultou o A5. Assinale a alternativa que indica o conteúdo final de A11. O que era o A11? Contar vazias. Quantas vazias tem? Uma. Não é vazia, não é vazia, não é vazia. Está oculta, mas nós sabemos que não é vazio. Não é vazio, não é. Umzinho. Ah, mas e esse aqui? É do A1 até o A9. O A10 não entra. E realmente, quando você criou inicialmente, era 0. Não tinha nenhuma vazia. Só ficou vazio depois que você alterou esse conteúdo, você deletou esse conteúdo. Aí que criou a primeira célula vazia. Então, resposta aqui, 1. Resultado da função,
Uma célula vazia. Entendemos isso? Contar vazio. Ok? Vamos lá, vamos lá. Pessoal, e aí? Fernando, Luiz, tudo ok, certinho? Meninas, dúvidas? Fala aí, Fernando. Luiz Fábio. Beleza. Então tá. Agora a nossa última, né, entendemos agora, né? Tranquilo, tranquilo. Fernando, às vezes tem que ver isso, tem que insistir, tem que insistir, tem que insistir, até a função fazer sentido para você. Muitas vezes você vai passar por um processo, tem que decorar a função, e vai passar o tempo, você vai esquecer. Quando a função ficou lógica, ficou clara para ti, vai ver que mais fácil. Mais fácil se cair na prova você lembrar como ela funciona. Ok? Beleza. Vamos lá. A próxima, a barbadinha, né? A próxima é só para completar mais uma função. A nossa função de número 60. 60. Pi. O interessante, a função π não tem argumentos. Não tem. É igual π abre e fecha parênteses. O que a função π faz? Retorna o número do π. É claro que o número do π, ele tem uma infinidade de casas decimais, mas ele vai trazer a precisão com até 15 dígitos. 14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, tá? É o que ele vai trazer. Mas o π continua, o π continua. Mas por uma restrição do aplicativo, ele traz com 15 dígitos. É para isso. Aí você deve estar se perguntando, para que alguém vai querer a função π? Para que se usa a função π? Primeiro, né? De repente, para um cálculo de área, né? Cálculo de área de um círculo. Na verdade, né? O π tem essa proposta. Veja essa questão 2015 da FGV, Prefeitura de Cuiabá. A planilha do Excel, a seguir, contém uma tabela que exibe, na segunda linha, as áreas de 3 círculos, cujos raios aparecem na primeira linha. Então, aqui está o raio, em metros, e aqui está a área do círculo. Como calcular com uma precisão, com uma exatidão, esta área, ok? Aí tem que lembrar da fórmula, né? A fórmula é o quê? É o π vezes o raio ao quadrado. Raio ao quadrado, ok? Sabendo que a área do círculo é o quadrado do seu raio multiplicado pelo π, e que o valor do π pode ser obtido no Excel por meio da função, pô, entregou, né? Entregou. A fórmula que aparece na célula B2 deve ser o quê? Então tá, vamos usar o π. Como é multiplicação, na verdade, tem várias maneiras de construir essa fórmula. É o π vezes o raio está em B1, por exemplo, B1 em C1 em B1, né? Ao quadrado. Posso fazer isso? Tá certo. Ele primeiro vai calcular aqui e multiplicar pelo valor do π. Em alguma alternativa, tem essa ideia da potência? Não. Tem um ponto maluco aqui, que esse ponto não tem função nenhuma. Ponto não. Nós temos a ideia do asterisco, que é uma multiplicação, né? E eu tenho que lembrar que dentro do parênteses do π não vai nada. Ó, estou riscando os absurdos. E não é o π vezes o π, não é o π ao quadrado. Não, é o raio ao quadrado. Então, outra maneira seria justamente você pegar o valor do π, e multiplicar pelo raio, e novamente multiplicar pelo raio. Aqui a ordem, se você botar raio vezes π vezes raio, ou né, raio vezes π, tanto faz. Agora, isso aqui não é B1 com o 2, isso aqui não faz o raio ao quadrado. Aqui está a nossa resposta. Letra A. Letra A. Questãozinha, né, como falei, função básica, e questãozinha também, uma aplicação tranquila da função. Claro, para nossas funções de hoje, nossas 5 funções de hoje,
soma Cs, média Cs, conte Cs, contar vazio e pi. Tudo ok? Beleza. Ok, Fernandão. Valeu. Ok, Roberta, Thaisa. Então, me despeço de vocês e até semana que vem com mais 5 funções. Perfeito? Boa noite a todos, pessoal. Até mais. Obrigado. Até mais. Um abraço. Tchau. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Tchau. Things on the future, everybody's happy and I feel at home.